Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos juntos para uma palestra de nossa querida Casa da Paz. Hoje eu trago para vocês um assunto muito importante, uma das virtudes que nós necessitamos trabalhar diariamente a cada vida que vamos receber, nos melhorando como irmãos, que é sobre o perdão. É um assunto que para muitos, acham tanta dificuldade,
nós ainda trazemos muitas limitações no nosso entendimento. E hoje nós vamos refletir, nós vamos buscar ter uma visão diferente a respeito do perdão. Será que realmente nós entendemos o significado do perdão? Será que realmente nós sabemos o que significa quando Jesus fala, perdoai, Pai, porque eles não entendem? Ou no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores? Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E antes da nossa conversa do tema da noite, eu trago para vocês também, a respeito do tema, uma mensagem de harmonização do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição 61, Perdão, o Remédio Santo. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. E assim, meus queridos, já envolvidos por estas palavras de nosso irmão Emmanuel, convido para que unamos nossos pensamentos e corações em oração ao nosso Mestre Jesus. Querido irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo de todos os dias. Aqui estamos mais uma vez, querido irmão. Como também aqui estamos juntos a nossa Mãe Santíssima, patrona de nossa querida Casa da Paz. Agradecemos essas oportunidades de trazer o conhecimento da doutrina espírita que nos foi oferecida pelos nossos queridos irmãos espirituais, para desenvolvermos dentro de nós o nosso melhor, para desenvolvermos dentro de nós a nossa centelha divina, trabalharmos as virtudes tão preciosas para a nossa evolução. E assim, mestre, hoje, mais uma vez, estamos aqui para aproveitar a tua palavra. E te pedimos, Senhor, envolva nossos lares, envolva nossos corações, envolva todos os irmãos neste querido planeta, todas essas famílias que passam tantas dificuldades, mestre,
não só pela pandemia, como também, infelizmente, pela insanidade da guerra. Pedimos a paz, Senhor, que a paz possa ser trabalhada nos corações dos nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda possuem o coração tão endurecido. Que o seu amor toque, Senhor, que o seu amor envolva a todos e que possamos ter na tua paz uma noite de muito aprendizado, uma noite que possa nos levar a grandes reflexões, que possa nos auxiliar na nossa jornada. Esteja, então, assim, Senhor, conosco. Como também pedimos a todos os irmãos espirituais que nos acompanham. E a nossa Mãe querida, que com seu manto de luz também nos cobre com tanto amor. Obrigado pela oportunidade desta noite, Senhor. E esteja presente, nos envolvendo e nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo da noite. Vamos preparar aqui a tela para nós, para que a gente possa trazer um pouquinho esse aprendizado tão importante para a nossa caminhada. Então, nós vamos falar sobre o significado do perdão. Esse assunto, ele está na base da nossa codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas também nós utilizamos para todo o nosso trabalho a respeito do perdão, esse livro de Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Hoje, correspondendo ao capítulo 1, o que significa o perdão? Nós vamos durante 6 semanas, a partir de hoje, nós vamos conversar tudo que a gente possa trazer para o nosso entendimento a respeito do perdão. Nossos amigos trarão esses assuntos. Hoje eu trago o significado do perdão, mas também nós teremos Olímpia falando a respeito das consequências do não perdão. Nós também teremos André Matos, o amor como base para o perdão. Teremos nossa Bianca falando sobre o auto-perdão. Teremos Ana Leonor falando sobre o perdão ao outro. E encerrando esse assunto, teremos Sônia Regina falando sobre o caminho do perdão. Nessas 6 semanas, vamos falar sobre essa virtude tão importante. Virtude esta que precisamos realmente olhar com mais carinho. Precisamos entendê-la, precisamos realmente saber o seu verdadeiro significado. Não na visão que temos, que a nossa visão é muito limitada, e sim pela visão trazida pela espiritualidade para todos nós. Então, dando início ao nosso assunto de hoje, Jesus, quando os apóstolos pediram que ele ensinasse como eles deveriam orar. E Jesus, então, começou a fazer a oração do Pai Nosso. Jesus, quando fez essa oração do Pai Nosso, ele fez envolvendo toda a humanidade. Essa oração é para todos os nossos irmãos. Sejam quais forem as religiões, sejam quais caminhos que estejam trilhando, todos eles são envolvidos por essa oração, trazida de muita luz de Jesus para todos nós. E entre todos os versículos que nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, essa oração eu trago em especial esse pedacinho que é o versículo 12. Quando nós falamos, Pai, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas,
assim como perdoamos os nossos ofensores ou os nossos devedores. E aí eu coloquei grifado, assim como. Muitas vezes nós fazemos essa oração e nunca percebemos o significado dessas duas palavras. Quando nós pedimos, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, significa da mesma forma que perdoarmos. Nós queremos ser perdoados. Ou seja, todo o fato, todo o papel corresponde ao nosso primeiro, é o passo que nós vamos dar. De acordo com as nossas ações, é que nós vamos receber. Até porque a espiritualidade, nosso querido Pai, nosso querido irmão maior Jesus, eles não trazem privilégios para ninguém. Eles nos mostram que a responsabilidade é nossa, que realmente o primeiro passo precisa ser nosso. E da forma como a minha ação for feita, eu estarei recebendo da mesma forma. Como ele também diz no próprio capítulo 6, nos versículos 14 e 15, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, os erros. Ou seja, qual é a nossa ação? Como será o nosso entendimento na questão do perdão? O que significa perdoar meu próximo? O que significa perdoar a mim mesmo? Então, esse sentido do perdão é que hoje nós vamos buscar esse entendimento. Quando Jesus esteve aqui entre nós, a lei que habitava era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Ou seja, todos estavam habituados a essa prática. O que fizer comigo será feito na mesma moeda. Só que Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele veio nos mostrar a lei de amor. Ele veio nos trazer que o amor, o verdadeiro amor, é a base para a grande mudança da humanidade. Quando ele veio falar a respeito do amor, ele nos ensinou todos os passos de como nós devemos agir para conosco, nos melhorando internamente, e como devemos agir para com nossos irmãos, fazendo o nosso melhor. Quando ele veio trazer a lei de amor, ele veio nos mostrar como deve ser o nosso olhar para com o nosso próximo, o respeito que precisamos ter, seja ele quem for. Seja o nosso próximo mais perto de nós, ou seja o nosso próximo mais distante de nós. Essa lei, olho por olho, dente por dente, ela não cabe mais à nossa atual existência. Essa era a época mosaica. Moisés necessitou criar essa lei civil porque para ele ter um controle da sociedade da época, que infelizmente eram muito ignorantes, muitos ignorantes, né? Não sabiam exatamente o que significava a caminhada espiritual. Eles não entendiam o significado de espírito. E então eles não entendiam também o que eles eram. Por isso Jesus veio mostrar para nós todos esses significados. Ele veio cumprir os 10 mandamentos, as leis que vieram trazidas para Moisés. Ele veio justamente cumprir essas leis, que infelizmente também estavam sendo muito deturpadas. E hoje a gente vê que o olho por olho, dente por dente, não cabe mais. A gente vê o quanto é necessário e tem aumentado, com a graça de Deus,
a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao próximo. Ainda temos alguns irmãos com tantas dificuldades desse entendimento? Temos. Mas faz parte. Isso faz parte da jornada. São provas que precisamos passar para que realmente possamos colocar em prática todo o entendimento que está sendo trazido para nós. Quando a gente fala em perdão, que é o nosso assunto, eu trago para nós o seguinte: sabemos o real significado do que representa esta virtude? Será que nós entendemos perfeitamente o que significa o perdão? Ou trabalhamos o perdão de uma forma vulgar? Trabalhamos o perdão, utilizamos o perdão de uma forma de aparências? Como é que será que nós entendemos esse perdão? Nós deturpamos a sua importância, como se fosse algo transcendente, ou seja, como se isso estivesse muito longe de mim. Como muitos dizem, mas ainda estou muito longe de perdoar. É como se aquilo não fosse acessível a mim, quando, na verdade, eu preciso realmente trabalhar com esforço. Eu preciso desenvolver em mim o ato de perdoar. Eu não posso banalizar. Isso faz parte da minha centelha divina. Eu trago dentro de mim. Deus nos deu essa oportunidade. Nós vamos construindo a nossa jornada caminhando com esse perdão que está dentro de nós. E como nós precisamos desenvolver isso? Isso faz parte da gente. E como eu coloquei embaixo, tudo depende da forma de como vamos olhar para o perdão. Tudo depende da maneira como estamos visualizando, como estamos entendendo o perdão. Nós vamos ver que ele não é inacessível, pelo contrário. Ele faz parte de nós. É justamente, ele é trazido para nós, seres humanos, que a gente tenha condição para desenvolver a nossa jornada. É uma das virtudes mais importantes, que vai trabalhar a humildade, vai trabalhar a resignação, vai trabalhar a submissão, principalmente, às vontades divinas. Quando nós olhamos o perdão como inatingível, nós estamos desumanizando como se fosse atributo somente dos santos. É como foi dito no slide anterior. É como se aquilo não nos pertencesse. Somente os santos é que perdoam? Lógico que não. Os chamados santos, que nós sempre falamos, eles já passaram por toda essa caminhada que nós estamos passando. São os nossos espíritos iluminados, são os nossos espíritos puros, os espíritos crísticos. Eles já passaram por essa jornada. E justamente eles não precisam, porque eles já são iluminados. Quem precisa ter um olhar para o perdão somos nós. Então, nós temos que ter o cuidado que ele não é inatingível. Nós precisamos entender que ele faz parte da nossa vida. Quando vulgarizamos o seu conceito, passa a ser uma imitação de virtude. Quando não, uma falsa aparência, que a gente acaba escondendo grandes fragilidades que ainda trazemos. Quando nós vulgarizamos, quando nós colocamos de qualquer maneira, está perdoado. Não, já perdoei. Isso até é uma forma vulgar. Porque para perdoar, nós precisamos que o nosso coração participe de verdade da ação do perdão. Eu não posso falar que eu perdoo simplesmente com palavras superficiais. Para que o perdão ele possa ter a firmeza plena na minha caminhada e na caminhada do meu irmão, é importantíssimo
que as minhas palavras elas estejam de acordo com o que vai no meu coração. O meu coração não pode sentir uma coisa e eu falar outra. É a mesma coisa. Eu não posso pensar uma coisa, sentir uma coisa e estar agindo de forma diferente. O meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações, elas precisam estar unidas. Aí sim, eu estarei entendendo efetivamente o que significa esta virtude. Como não só o perdão, eu estarei entendendo como significam todas as virtudes que eu preciso trabalhar diariamente na minha caminhada. No livro O Perdão como Caminho, como eu falei, Alberto Almeida nos diz o seguinte: o perdão como virtude exige esforço contínuo na sua concretização, propiciando ao ser humano um crescimento sobre si mesmo, de modo que acene para uma transhumanização, ou seja, quando percebemos novas possibilidades para melhorarmos, reveladora de sua característica de ser espiritual em eterno movimento de ascensão. Então, o perdão, como ele está nos mostrando aqui, ele é o grande esforço que precisamos fazer para o nosso crescimento. O perdão nada mais é do que uma libertação, gente. É uma libertação que nós fazemos com todas as coisas negativas que ainda armazenamos. Mágoas, rancores, iras, vinganças, enfim. Todas as coisas nocivas que nós colocamos dentro de nós por algum motivo, por alguma situação que muitas vezes eu enxerguei de forma deturpada, eu entendi com os meus olhos ainda enfraquecidos, eu trouxe para dentro de mim todas essas, até como o Zé Carlos de Lucas fala, como lixo humano, né? Nós nos contaminamos com essas situações nocivas. E para que eu possa realmente trabalhar esse perdão em mim, tirar tudo que é nocivo de dentro de mim, exige muito esforço. E não é um esforço só de um momento, é um esforço contínuo, é um esforço de passo a passo, é um crescimento que eu preciso trabalhar de forma consciente sobre mim mesmo, de como eu vou perceber as grandes oportunidades, as grandes possibilidades que eu estou recebendo na minha caminhada. E é isso que vai me mostrar exatamente que eu, como um ser espiritual, cada vez que eu busque o meu melhor, eu estou justamente nessa trilha da minha ascensão. Eu estou cada vez mais caminhando para a frente e para o alto, né? Como Jesus tanto espera de nós, como nosso Pai, nosso querido Deus, espera de todos os seus filhos. Como também o perdão, ele é antes uma viagem do que um porto de chegada. É interessante, ele não é o porto de chegada, ele é a viagem. O perdão é o caminho, o perdão é um processo, é um ato, sobretudo um hábito de caminhar. Então, o perdão é passo a passo que nós vamos trabalhando. O perdão é o olhar que eu preciso ter em relação às situações, em relação aos nossos irmãos. É um olhar de misericórdia. Porque quando a gente fala bem-aventurados os misericordiosos, Jesus nos mostrou exatamente como é importante o trabalho do perdão para entendermos o nosso irmão, para melhorarmos por dentro, para caminharmos nesse crescimento tão importante da nossa jornada. Realmente é um processo. O perdão não é feito de uma hora para outra. O perdão também não é o que muitos de nós
costumamos fazer. É a gente sempre dizer, isso está muito longe de mim. Eu ainda estou muito ignorante, ainda falta muito para eu aprender, para que eu comece a perdoar. Não é dessa forma. O perdão ele não vem somente com a nossa maturidade, com a nossa sublimação espiritual. Não. O perdão é justamente passo a passo para que eu possa chegar à sublimação. Eu só chegarei à sublimação, eu só chegarei a ser um espírito mais iluminado a partir do momento que eu já estiver trabalhando este perdão na minha vida. Que vai ser nesta vida agora, já começando a fazer alguma coisa a respeito, na minha próxima oportunidade de reencarnação que receberei, continuando a fazer, dando forças a esses meus passos e assim por diante, até realmente eu conquistar a minha sublimação. E o perdão sendo trabalhado, e o perdão sendo cada vez mais fortificado dentro de mim. Por isso ele é um processo. A etimologia da palavra, nos mostra o seguinte, é do latim perdonare. Per significa total, completo. Donare significa dar, entregar, doar. Olha o significado da palavra. Per significa total, uma situação completa. Não é uma situação por etapas, por partes. É o completo. Donare é eu dar, é eu me entregar, é eu doar, me doar. Então, o que significa o perdão? É uma inteira doação, um caminho completo de doação. É eu buscar o meu melhor, é eu me entregar para me libertar das situações negativas, para eu trazer o positivo dentro de mim, principalmente trabalhar o amor, que é esse amor que vai me dar a base, a sustentação para eu entender a mim mesmo e ao meu próximo. Perdoar é fazer uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor ou um remorso. Olha como isso é importante. É fazer uma trajetória de amor. Amar é sublime. Jesus nos trouxe a lei de amor. Ele nos trouxe justamente esta lei para nos mostrar que sem o amor nós não crescemos. Sem o amor, nós não nos desenvolvemos como espíritos. Sem o amor, nós não chegaremos até o porto seguro, que é a nossa sublimação. É quando já estivermos já entendendo todas as virtudes, quando já estivermos praticando todas as virtudes. Como ele diz, o amor é o substrato, a matéria-prima, é a base para o perdão. Sem o amor, eu não consigo trabalhar o perdão. Como sem o amor, eu não consigo ter o entendimento da humildade. Sem o amor, eu não consigo trabalhar a compaixão, a verdadeira compaixão, a empatia. Sem o amor, eu não consigo me doar por completo. Sem o amor, eu não cresço espiritualmente. O amor está acima de tudo. Deus é amor. Ele nos deu todas as oportunidades por nos amar. Jesus, nosso mestre maior, ele nos deu todo o seu amor nos seus exemplos, na vivência que aqui esteve junto de nós. Mais exemplo do que isso, nossa mãe, Maria, nos envolve sempre nos seus braços, com tanta luz, com tanto amor. Ela quer bem a toda essa humanidade, somos seus filhos. Nossos irmãos que aqui vieram como missionários do Cristo, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico,
Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes e tantos outros irmãos, inclusive muitos anônimos, que estão ainda no meio de nós, e eles trazem o exemplo do amor. Eles não dão o troco com a mesma moeda. Eles trabalham o bem contra o mal. Eles vão justamente retribuir o mal que receberem com o bem maior, que é esse o trabalho do amor que nos é dado como exemplo. Nunca devemos voltar ao tempo antigo, do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus disse, se alguém bater na sua face, dê a outra, ele não está querendo nos dizer que nós temos que levar tapas o tempo todo. Não é isso. Jesus justamente nos mostra, quando damos a outra, ou seja, não vamos retribuir na mesma moeda, vamos retribuir com o bem, vamos retribuir com o amor. Por isso Jesus afirmou, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. Como também está em Lucas, e ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. O que isso quer dizer para nós? Perdoar é amar além do requisitado. É cobrir a demanda apresentada, é doar mais amor do que está sendo solicitado. Realmente é nos entregarmos, é fazermos mais do que está sendo pedido para nós, é fazermos mais do que está sendo mostrado para nós. O amor, ele não tem limites. O perdoar, ele nos auxilia a gente construir a nossa caminhada com tanta firmeza, com tanta alegria, com tanta paz dentro de nós, que nos dá a condição de sentirmos como bases sólidas nessa caminhada da vida, nos sentirmos firmes, que uma ventania, ao chegar, ela pode até nos balançar, mas ela não vai nos derrubar. Quando nós trazemos isso com muita firmeza dentro de nós, com a fé, com a confiança, que esse amor faz parte do a mais que nós podemos fazer. E o perdoar faz parte disso. É a gente realmente entregar nosso coração, nos doar por completo. Essa caminhada, para ser concluída, ela depende de 3 variáveis. A gravidade atribuída à falta estabelecida, a vontade de perdoar e a capacidade de amar para se efetivar o perdão. Então, vamos ver em relação que 3 variáveis são essas. A gravidade da falta. A falta ela é sempre relativa, principalmente ao que vamos atribuir em relação ao que estamos recebendo, a dor que estamos trazendo para nós. Pois um mesmo evento, a mesma situação, ela pode ser registrada diferente por várias pessoas. Ela pode ser registrada, inclusive, diferentes em vários momentos também. E é sempre conforme a avaliação, ou seja, o nosso olhar de quem experimenta o sofrimento. Ou seja, como nós estamos vendo aquela situação. Aqui me fez uma reflexão muito importante, porque muitas vezes aquilo que eu sinto, que uma falta grave que foi cometida contra mim, eu não percebo, né? A minha visão fica tão turva que eu não consigo perceber e nem analisar que nada chega até nós por acaso. Ninguém é vítima. Se nós recebemos alguma situação difícil, é um momento que nós precisamos parar para refletir.
porque alguma coisa causou isso lá atrás. Se não foi nesta própria vida, alguma coisa em outras existências que tive. Mas sempre, a situação que nos chega, nós precisamos entender que nós não estamos sendo vítimas ali. O outro não está faltando, não está sendo escrupuloso conosco, não está sendo cruel conosco, simplesmente pelo fato, né? Porque nós merecemos? Não. Há um porquê, há um aprendizado numa situação dessa, que o nosso olhar precisa trabalhar, né, junto com o nosso coração, a misericórdia, pensar como Jesus agiria no nosso lugar. Quantas faltas graves Jesus recebeu. E ele não precisava daquilo. Jesus veio, já era um espírito puro, um espírito crístico. Ele não precisava passar por nada daquilo que ele passou. Mas ele justamente quis sofrer junto conosco para mostrar exatamente o que nós poderíamos fazer. A força que nós poderíamos trabalhar dentro de nós para melhorar o nosso modo de entender as coisas, para melhorar o nosso modo de entender o nosso irmão. Uma coisa grande que Jesus fez como exemplo disso, Jesus perdoou Judas. E Jesus sabia que Judas ali seria o instrumento, que Judas seria exatamente o instrumento que levaria Jesus até o Gólgota. Então, quando a gente vê isso, Jesus o perdoou. Jesus sabia da infantilidade espiritual que ainda era trazida dentro de Judas, da ignorância por não entender o caminhar, por ainda entender muito o lado da matéria e não entender o lado espiritual. Jesus o perdoou. E aí ele sempre coloca para nós, por que nós não podemos começar a fazer isso? Por que nós temos que ser tão incisivos, tão cruéis conosco mesmo? Se nós analisarmos bem, já fizemos isso com alguém. Já atribuímos faltas graves com alguém muito querido ou com alguns irmãos na nossa caminhada. E por que nós temos que ser tão rancorosos, tão difíceis com um irmão que faça o mesmo conosco? O que para um é dano leve, pode para outra pessoa ser considerado crueldade. Então, tudo, a gravidade da falta, depende do nosso olhar, de como nós estamos vendo aquela situação, trazendo sentimentos, muitas vezes, indevidos para o nosso coração. A outra situação é a capacidade de amar. A competência atual para amar e a disponibilidade em ampliar esse sentimento é que viabilizam o perdão, encurtando o tempo de conflito. Ou seja, quanto mais eu tiver consciência que eu preciso trabalhar o amor dentro de mim, que eu preciso trabalhar o amor com o meu próximo, seja ele quem for, eu vou entender que eu não vou estender tanto um sofrimento criado por mim mesmo. Esse conflito, ele poderá ser encurtado sim, como ele inclusive poderá ser encerrado, dissipado. E tudo depende, primeiramente, do meu passo, exatamente de mim. A vontade de perdoar, quando diz o desejo e a vontade de mobilizar maior cota de amor para confrontar o limite imposto pela mágoa e ou culpa, ajudarão a definir quanto tempo será preciso para transpor as próprias limitações. Então, realmente, é tudo meu querer. Eu preciso querer. Querer é poder.
se eu quero melhorar a minha caminhada, se aquilo está trazendo tanta angústia dentro de mim, se aquilo está fazendo grande sofrimento dentro de mim, por que eu vou continuar com isso? Por que eu vou dificultar mais ainda a minha jornada? Então, quanto mais eu entender, quanto eu mais trabalhar que eu preciso ter vontade de agir em relação ao amor. Eu preciso realmente entender que o amor, ele vai ao encontro, quer dizer, desculpa, ele vai de encontro a todos os sentimentos negativos. Ele vai realmente nos ajudar para que as situações nocivas sejam retiradas da nossa caminhada. Quando nós entendemos isso, nós estamos encurtando, melhorando a nossa trilha. Nós estamos, inclusive, fazendo com que a nossa jornada seja mais iluminada. Porque tudo isso depende do passo que eu estou dando. Querer é poder. A vontade está acima de tudo. A vontade que eu tenho em relação às coisas é ela que vai direcionar os meus pensamentos, é ela que dirige os meus sentimentos. E, com isso, como consequência, as minhas falas e as minhas ações. Por que eu trazer sofrimento para dentro de mim? Se eu posso buscar o meu melhor, se eu posso buscar a satisfação, o equilíbrio, a paz interior. Quando a gente fala do perdoar, perdoar justamente significa libertação. E é uma libertação bilateral. A partir do momento que eu liberto a mim, eu estou libertando o meu próximo. Ou seja, eu estou retirando as algemas que eu mesma criei. Eu arrebento as algemas que eu mesma criei com sentimentos indevidos trazidos para dentro de mim. Energias essas, né, de ressentimentos, de mágoas, tristezas, ódios, desejos de vingança. Então, quando realmente eu perdoo, e como eu falei lá na frente, quando eu perdoo não com palavras soltas, mas com o meu coração sentindo isso, né, trabalhando um sentimento puro em relação a esse ato, quando eu realmente perdoo, eu estou me libertando. A gente não tem ideia, meus irmãos, quando realmente nós fazemos isso de coração, como nós nos libertamos. Se nós pensamos que o perdoar significa em relação somente ao meu irmão, nós estamos muito enganados. O perdoar, primeiramente, é para nós. Se o meu próximo receber o meu perdão, ótimo para ele. Ele também será liberto. Se ele não receber, é uma responsabilidade que ele está tendo de se trabalhar. Então, eu tenho que preocupar como eu trabalho essa virtude dentro de mim. Essa liberdade que eu preciso trabalhar. Retirar de mim tudo aquilo que está atrapalhando os meus pensamentos, a minha caminhada, as minhas ações. Enquanto não aprendermos a perdoar reciprocamente as faltas que cometemos uns contra os outros, a dor e o sofrimento não serão banidos deste planeta. Então, quando a gente fala, eu quero a paz em nosso planeta, nós não podemos esquecer que a paz começa dentro de mim. O primeiro passo para tudo começa de mim. Se eu não fizer, o outro do meu lado também não vai fazer. Se nós trabalharmos o nosso melhor, os nossos melhores exemplos, exemplo arrasta. Exemplo, ele tem um resultado muito maior do que simplesmente palavras. Quando nós realmente agimos de forma correta,
Nós não temos ideia o quanto nós contaminamos nossos irmãos. Perdoar não é para os arcanjos. Eles já se iluminaram, como até eu já falei. Perdão é o caminho de crescimento para aqueles que necessitam aprender a amar um pouco mais. Então, o perdão é o meu caminho. Eu preciso aprender a amar. E para aprender a amar, eu preciso trabalhar o perdão. Se eu não perdoar, eu não estou trabalhando o amor. Perdão não é atitude de aparência, né? Com motivo apenas para eu ganhar elogios. Eu saía dizendo, colocando em outdoor, falando para todo mundo, né? Colocando nos jornais, que eu perdoei fulano. Olha como eu sou bom. Eu perdoei. Isso são máscaras. Isso é só aparência, quando não vai junto com o coração. Perdão é compromisso com a própria consciência, a fim de alcançar a paz interior. Então, o perdão é o caminho nosso de crescimento. Perdão é um compromisso com a nossa própria consciência, para que a gente possa trazer a paz para dentro de nós, para trazer o equilíbrio para dentro de nós. Perdão não é conivência com o equívoco próprio ou de outrem. É assumir as responsabilidades decorrendo do erro, reparando-o. Meus erros. Se algo aconteceu, se alguma coisa, de alguma reação foi feita, eu tenho que refletir. Algo eu fiz de errado também. Aquilo não foi gratuito para mim. Então, eu preciso sempre assumir as responsabilidades que me cabem. Eu preciso refletir todos os dias como está sendo as minhas atitudes, como estão sendo as minhas atitudes, como realmente está sendo a minha visão perante o próximo, como está sendo o olhar que o meu próximo está tendo de mim, como está sendo realmente, se eu me programo, né, na minha caminhada, eu estou agindo de acordo com a minha programação? Eu estou buscando a cada dia ser melhor do que o dia anterior? Então, nós precisamos entender quais são os erros que temos, quais são as virtudes que já adquirimos. Precisamos fazer esse trabalho de autoconhecimento. Isso é muito importante. Nada chega até nós gratuitamente. Tudo chega de acordo a alguma ação que eu tive. Pois justamente nós fazemos parte da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Perdão não é manifestação exterior. Perdão não é uma coisa de fora que vá modificar. Perdão é um caminho interno, na direção do próprio coração, a fim de efetivá-lo à custa de esforço contínuo. Nós não vamos conseguir nada de uma hora para outra, meus irmãos, se não fizermos esforços. É como Kardec, ele colocou, né, uma frase tão importante que ele colocou para todos nós. Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Todos nós ainda trazemos más tendências. E nós precisamos nos esforçar para poder enxergá-las e para trabalhá-las, para transmutá-las, para realmente chegar a um ponto que elas não existirão mais. E somente as virtudes estarão fazendo parte do meu caminho. Então, o perdão é um caminho aqui do nosso coração. É um caminho interno, não é uma situação externa que vá nos atingir, não. É um caminho que eu próprio preciso fazer comigo mesma. Perdão é também estação de chegada, mas é, sobretudo, como chegar ao terminal. Não
deturpando que é somente a chegada. Não. Ela é também a estação de chegada, essa virtude. Mas, principalmente, é como é que foi todo o trajeto. Como é que foi a minha navegação? Como é que foi toda a minha trajetória até eu chegar ao meu porto seguro, como espírito sublimado? Então, todo esse processo é o trabalho do perdão. Então, perdão não é um momento específico. Perdão é o nosso dia a dia que temos que trabalhar. É o amor incondicional que precisamos trabalhar dentro de nós. O perdão não muda o passado, nem faz o erro virar acerto, mas engrandece e faz uma ponte firme, bem estruturada com o futuro. Essa frase eu achei perfeita para nós, porque realmente nós não podemos mudar o que já aconteceu, mas nós podemos fazer o nosso melhor hoje, porque esse melhor que nós estamos fazendo hoje é o que nos vai dar uma estrutura firme para o nosso futuro espiritual. Pedir perdão é de inteligentes. Perdoar é de nobres. E se perdoar é de sábios. Perdoar é ato de amor. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Olha como o amor está envolvendo tudo. Que a gente guarde bem essas palavras, essas frases, porque realmente é tão importante, vou até repeti-las. Pedir perdão é de inteligentes. Perdoar é de nobres. E se perdoar é de sábios. Nós vamos estar indo contra o orgulho, o egoísmo e as vaidades. Perdoar é ato de amor. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Nós estamos indo de encontro justamente a tudo, quer dizer, ao encontro a tudo que Jesus nos trouxe, né? A tudo que Jesus nos mostrou de melhor. A situação, a todos os exemplos nobres que ele nos deu. Tudo envolvendo o amor. Aprendamos com Cristo a ser mansos e ternos de coração. Precisamos trabalhar a mansuetude dentro de nós. Precisamos trabalhar a simplicidade dentro de nós. Porque é através da simplicidade, da mansuetude, da humildade, que realmente nós vamos trabalhar a paz que precisamos, vamos saber lidar com as situações difíceis ao nosso redor, analisando, sabendo como superar as dores que nos chegam e entendendo, de forma bem consciente, que tudo que nos chega é para o nosso bem. Tudo que nos chega é para o nosso verdadeiro aprendizado. Que a gente possa refletir a noite de hoje, meus queridos. Exatamente pensar, será que realmente eu já entendo esse significado do perdão? Será que eu percebo que o perdão não é um momento mais adiante, sim, a partir de hoje, se eu ainda não comecei? A partir de hoje, eu começar a trabalhar dentro de mim, eu começar a realmente a me melhorar como irmão, melhorar como um ser espiritual que traz dentro do seu coração tudo que Deus deixou para nós, todas as nossas virtudes, tudo positivo, para que um dia sejamos espíritos crísticos, espíritos puros, espíritos iluminados. E assim, agradeço a oportunidade desta noite de trazer este assunto tão importante, né? É o início de uma sequência de 6 semanas, tão importante para as nossas reflexões.
que a gente possa trabalhar essa paz no coração, trabalhar esse equilíbrio, levar sempre o nosso pensamento ao alto, estarmos sempre em conexão com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima. Porque através dessa conexão, nós vamos harmonizando o nosso ser íntimo, nós vamos realmente trabalhando o nosso melhor. E assim, encerrando o nosso estudo da noite, convido mais uma vez, vamos unir nossos pensamentos e agradecer ao nosso Mestre por esta noite de aprendizado. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Envolva nossas mentes e nossos corações, Mestre, para que realmente entendamos, que possamos trazer para nosso dia a dia, para a nossa jornada evolutiva, o trabalho dessas virtudes tão necessárias para o nosso crescimento. Principalmente o perdão. O perdão que ainda colocamos com tantas dificuldades. E quando analisamos através do amor, podemos enxergar que esse perdão está mais acessível a nós do que qualquer outra coisa. Faz parte de nós. E agradecemos muito essa centelha que trazemos, essa essência divina dentro de nós. Obrigado, Mestre. Obrigado a Deus, nosso Pai de misericórdia. E continuamos a pedir a misericórdia para este planeta. A misericórdia para todos os irmãos. Que a paz esteja em todos os corações, Senhor. Que a tua luz possa nos envolver. Que o teu amor possa nos abraçar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, mais uma vez, vamos aqui nos despedindo. Obrigado pela paciência de me escutar nesta noite e que tenhamos uma paz nesta noite com muita luz e que o coração de vocês seja envolvido cada vez mais com o amor de nosso Jesus Cristo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.